Espírito Santo, toque nessa enfermidade. Oração poderosa de cura e socorro urgente. Ore com fé. Talvez a enfermidade tenha tocado primeiro o seu corpo, mas o que realmente está tentando destruir você agora é aquilo que aconteceu por dentro. O medo do próximo resultado, a ansiedade durante a madrugada e aquela pergunta silenciosa: será que eu vou vencer isso? Se você chegou até esta oração cansado, preocupado ou intercedendo por alguém que ama, permaneça comigo, porque vamos colocar essa batalha diante de Deus. A palavra declara em Romanos 8:11 que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e dá vida aos nossos corpos mortais. É sustentados por essa esperança que vamos orar sem desprezar médicos ou tratamentos, mas clamando para que Deus conceda socorro, direção, força e restauração. Então, apresente agora essa enfermidade ao Senhor. Pense no nome da pessoa, no diagnóstico, na região do corpo que necessita de cuidado. Não permita que o medo fale mais alto neste momento. Espírito Santo, nós entramos agora em oração. Toca esta vida, visita esta enfermidade e manifesta o teu socorro. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, trazendo para este momento aquilo que o coração humano já não consegue carregar sozinho. Eu apresento diante de ti esta enfermidade, esta dor, este diagnóstico, esta limitação e todo o medo que nasceu depois que os primeiros sinais apareceram. Tu conheces cada detalhe que não conseguimos explicar. Conheces aquilo que os exames revelaram e aquilo que ainda permanece escondido. Conheces as noites interrompidas, o corpo enfraquecido, a preocupação silenciosa da família e o pensamento que insiste em perguntar o que acontecerá amanhã. Por isso, eu te peço, visita esta vida com tua presença consoladora e poderosa. Sustenta quem está cansado, fortalece quem chegou a esta oração quase sem forças para acreditar. Dá serenidade para enfrentar cada etapa necessária e não permitas que o desespero governe este coração. Onde existe dor, derrama alívio. Onde existe confusão, concede direção. Onde existe medo, estabelece confiança em Deus. Que esta pessoa perceba, desde agora, que não está abandonada no meio desta batalha. Senhor, nós colocamos diante de ti cada parte deste corpo. Os órgãos, os tecidos, o sangue, os ossos, os músculos, os nervos e tudo aquilo que necessita de cuidado. Nada está oculto aos teus olhos. Por isso, pedimos misericórdia e socorro. Acompanha os médicos, enfermeiros, terapeutas e todos os profissionais envolvidos. Concede inteligência para interpretar exames, discernimento para escolher tratamentos e precisão em cada decisão. Se houver necessidade de medicamento, procedimento, cirurgia ou acompanhamento prolongado, abre o caminho correto e concede recursos para que esse cuidado aconteça. Livra esta pessoa de decisões precipitadas, provocadas pelo medo e também de negligenciar aquilo que precisa ser tratado. Que fé e responsabilidade caminhem juntas. Enquanto a medicina trabalha com o conhecimento que recebeu, nós clamamos para que tua mão conduza aquilo que nenhum ser humano consegue controlar completamente. Sustenta o organismo, fortalece as defesas do corpo e concede condições para atravessar este processo com perseverança. Espírito Santo, visita também a mente desta pessoa, porque muitas vezes a enfermidade começa atingindo o corpo, mas depois tenta aprisionar os pensamentos. Um sintoma transforma-se em centenas de cenários imaginados. Uma consulta ainda distante parece uma eternidade. Uma palavra difícil pronunciada pelo médico continua ecoando durante toda a madrugada. Hoje nós colocamos esse tormento diante de ti, traz quietude para os pensamentos, interrompe o ciclo de pânico, antecipação e desespero. Ensina este coração a viver um dia de cada vez. Que nenhuma pesquisa desesperada, nenhuma opinião irresponsável
e nenhuma voz sem fundamento governe esta pessoa. Dá sabedoria para procurar informações confiáveis e ajuda profissional quando necessário. Acima de tudo, concede uma paz que não depende de todas as respostas já terem chegado. Que mesmo antes do resultado, mesmo durante o tratamento e mesmo enquanto algumas perguntas continuam abertas, esta pessoa consiga respirar profundamente e reconhecer que sua história não precisa ser conduzida pelo medo. Nós clamamos também por quem está intercedendo por alguém amado. Talvez esta oração esteja sendo ouvida por uma mãe diante da enfermidade de um filho, por um filho preocupado com seus pais, por um esposo ou esposa tentando demonstrar força enquanto por dentro existe um enorme temor. Senhor, visita essa família. Não permitas que a doença destrua emocionalmente aqueles que estão ao redor. Dá palavras certas para os momentos difíceis, paciência durante o tratamento e união quando o cansaço tentar provocar conflitos. Levanta pessoas capazes de ajudar concretamente. Abre portas financeiras quando os recursos estiverem escassos. Facilita consultas, deslocamentos, exames e tudo aquilo que for necessário. E quando alguém não souber mais o que dizer, ensina-o simplesmente a permanecer ao lado de quem sofre. Que ninguém enfrente sozinho aquilo que pode ser dividido entre mãos dispostas a servir e corações dispostos a amar. Espírito Santo, nós recusamos entregar nossa esperança ao tamanho da dificuldade. O diagnóstico merece atenção, o tratamento merece responsabilidade e os sintomas precisam ser acompanhados. Mas nenhuma dessas coisas precisa ocupar o lugar que pertence à confiança em Ti. Dá coragem para enfrentar a realidade sem ser destruído por ela. Quando vier um dia difícil, concede força suficiente para aquele dia. Quando chegar uma notícia boa, ensina-nos a agradecer. Quando houver necessidade de mudar a estratégia do tratamento, concede discernimento. Quando o processo parecer lento, sustenta a perseverança. E se esta pessoa estiver em situação de urgência médica, move-a também a procurar imediatamente o atendimento adequado, colocando profissionais preparados no caminho. Nós não desprezamos os meios de cuidado, pedimos que Tua providência também opere através deles. Que cada passo seja cercado de sabedoria e que nenhuma decisão importante seja tomada dominada pelo pânico. E agora, diante desta enfermidade, nós declaramos nossa dependência absoluta de Deus. Não conhecemos todos os caminhos pelos quais esta história seguirá, mas conhecemos aquele a quem estamos entregando cada detalhe dela. Portanto, transforma este lugar de sofrimento em território de profunda comunhão contigo. Que a pessoa que entrou nesta oração sufocada pela ansiedade comece a perceber esperança surgindo novamente. Que encontre coragem para continuar o tratamento, força para pedir ajuda, humildade para descansar quando necessário e fé para continuar orando. Guarda esta vida durante a noite e durante o dia. Sustenta-a quando ninguém estiver olhando. Faz com que cada pequena melhora seja recebida com gratidão e cada dificuldade seja enfrentada com perseverança. A enfermidade pode ter mudado a rotina, mas não permita que ela roube a identidade, a dignidade, a esperança e a certeza de que esta vida continua preciosa diante de Deus. Espírito Santo, há alguém orando neste instante enquanto carrega no corpo marcas de dias difíceis, noites fragmentadas e uma sequência cansativa de consultas, exames, medicamentos e expectativas. Há alguém tentando permanecer forte diante da família enquanto interiormente pergunta quanto tempo ainda conseguirá suportar. Por isso, manifesta teu consolo neste ambiente. Onde o medo criou imagens terríveis sobre o futuro, estabelece serenidade. Onde uma palavra recebida durante uma consulta ficou martelando na mente, concede equilíbrio para compreender cada informação sem permitir que a ansiedade transforme possibilidades em sentenças definitivas.
Nós colocamos diante de Deus cada célula, tecido, órgão, sistema e função deste organismo, pedindo misericórdia e cuidado. Conduz também cada profissional responsável pelo tratamento. Dá precisão às avaliações, lucidez às decisões e sabedoria para que nenhum detalhe importante seja ignorado. Se algo ainda precisa ser descoberto, direciona para a investigação correta. Se um tratamento precisa ser ajustado, abre esse entendimento. Se esta pessoa precisa buscar atendimento urgente por causa de sintomas graves ou piora repentina, dá-lhe discernimento para agir imediatamente. No meio de tudo isso, quebra a sensação de abandono e faz nascer uma certeza profunda. Mesmo neste vale, Deus continua presente, sustentando cada passo. Espírito Santo, há pensamentos que se repetem como martelos. E se piorar? E se não houver solução? E se o tratamento não funcionar? E se eu não tiver forças? Visita precisamente esse território interior. Não permitas que uma hipótese se transforme em condenação emocional antes do tempo. Silencia a avalanche de pensamentos que chega quando a casa fica quieta, quando as luzes se apagam e quando esta pessoa fica sozinha com as próprias preocupações. Concede descanso verdadeiro. Ajuda este corpo a encontrar repouso dentro das condições possíveis e esta mente a abandonar a necessidade desesperada de controlar aquilo que ainda não aconteceu. Dá sabedoria para separar informação responsável de especulação, orientação médica de opinião aleatória, prudência de pânico. E enquanto cada etapa necessária acontece, fortalece esta pessoa para não abandonar os cuidados por cansaço, medo ou frustração. Sustenta-a quando os resultados demorarem. Fortalece-a quando o organismo estiver debilitado. Cerca-a de pessoas sensíveis, capazes de oferecer ajuda sem aumentar o peso emocional. Que dentro deste quarto, desta casa, deste hospital ou de qualquer lugar onde esta oração esteja sendo ouvida, uma atmosfera de esperança substitua pouco a pouco o sufocamento da ansiedade. Que o coração desacelere, que os pensamentos encontrem ordem e que esta pessoa perceba que não precisa enfrentar hoje todas as batalhas que pertencem ao amanhã. Espírito Santo, nós apresentamos diante do Senhor exatamente a região do corpo que está sofrendo. Tu conheces aquilo que esta pessoa talvez esteja tocando com a própria mão enquanto ora. Conheces o ponto da dor, a intensidade do incômodo, o momento em que começou e tudo aquilo que aconteceu desde então. Por isso, pedimos cuidado sobre esse organismo. Sustenta os processos naturais de recuperação do corpo e abençoa os meios adequados de tratamento. Dá força para alimentar-se quando houver dificuldade, repousar quando o organismo pedir descanso e cumprir corretamente as orientações recebidas dos profissionais responsáveis. Se houver uma recuperação longa pela frente, concede perseverança para atravessá-la sem entregar a esperança ao calendário. Se houver fisioterapia, reabilitação ou acompanhamento contínuo, fortalece cada pequeno progresso. Há vitórias que chegam silenciosamente, um movimento que retorna, uma noite melhor dormida, uma dor que diminui, um exame que apresenta evolução, uma força que começa a reaparecer. Ensina esta pessoa a reconhecer esses sinais sem transformar cada oscilação em motivo de desespero. E quando houver dias ruins durante o processo, lembra-lhe que um dia difícil não define necessariamente toda a caminhada. Sustenta seu coração entre uma etapa e outra, permitindo que a esperança seja renovada enquanto o cuidado continua. Espírito Santo, talvez exista medo de morrer, medo de depender dos outros, medo de perder a autonomia, medo de receber um resultado inesperado ou medo de se tornar um peso para a própria família. Talvez ela sorria quando alguém pergunta se está tudo bem, mas chore quando ninguém consegue vê-la. Entra nesse lugar secreto e transforma silêncio doloroso em confiança diante de Deus. Mostra que pedir ajuda não é sinal de derrota.
Dá coragem para conversar honestamente com pessoas confiáveis e com profissionais quando o sofrimento emocional estiver ficando pesado demais. Não permitas que esta enfermidade isole esta pessoa dentro de si mesma. Levanta alguém que saiba ouvir sem julgar, acompanhar sem pressionar e ajudar sem diminuir sua dignidade. Visita também aqueles que cuidam dela diariamente. Existem cuidadores exaustos tentando conciliar trabalho, família, despesas, consultas e noites interrompidas. Renova essas forças. Cria uma rede de apoio onde hoje existe sobrecarga. Abre portas que pareciam fechadas e coloca recursos no caminho certo. E, principalmente, não deixes que a identidade desta pessoa seja reduzida ao nome de uma doença. Antes de qualquer diagnóstico, existe uma vida, uma história, sonhos, vínculos, memórias e um valor que a enfermidade não consegue apagar. Que essa consciência seja restaurada profundamente e que a esperança volte a ocupar espaços que o medo tentou conquistar. Espírito Santo, fortifica agora esta pessoa para o próximo passo, porque talvez ela não precise neste momento enxergar toda a estrada. Talvez precise apenas receber força para atravessar o dia que está diante dela. Se amanhã houver consulta, prepara seu coração. Se houver exame, concede tranquilidade. Se houver procedimento, acompanha cada etapa e dá habilidade à equipe responsável. Se houver necessidade de uma conversa difícil, coloca palavras equilibradas em sua boca. Se houver decisões importantes, livra-a da precipitação e conduz a escolhas responsáveis. Quando o corpo estiver cansado, ensina-a a respeitar seus limites sem interpretar descanso como fracasso. Quando surgir melhora, guarda-a da imprudência de abandonar orientações necessárias antes do momento adequado. Quando houver frustração, impede que ela desista de procurar o cuidado de que necessita. Derrama coragem sobre quem está enfrentando uma enfermidade há semanas, meses ou anos e já não consegue lembrar como era viver sem essa preocupação. Que uma nova resistência interior se levante agora. Não uma força baseada em fingir que tudo está bem, mas uma força capaz de dizer: hoje está difícil, mas continuarei caminhando. Sustenta cada passo com graça, cada decisão com sabedoria e cada momento de fraqueza com misericórdia. Que esta pessoa perceba que perseverar também é uma forma profunda de fé. Espírito Santo, onde houver possibilidade de recuperação, favorece cada caminho responsável que conduza a ela. Onde houver tratamento, concede boa resposta e acompanhamento adequado. Onde houver uma condição que exija convivência prolongada, da qualidade de vida, recursos, adaptação, força e esperança renovada. E onde existir uma emergência real, conduz rapidamente esta pessoa ao atendimento necessário. Agora, enquanto ela permanece em oração, envolve sua mente com paz e seu coração com coragem. Que ela não saia daqui dominada pela mesma sensação com que chegou. Talvez a circunstância externa ainda esteja sendo enfrentada, mas algo interior pode começar a mudar neste instante. O pânico pode perder espaço, a esperança pode respirar novamente e a fé pode encontrar voz. Faz esta pessoa perceber que ainda existem passos possíveis, pessoas que podem ajudar, tratamentos que podem ser buscados e orações que podem continuar sendo feitas. Que o amanhã não seja recebido antecipadamente como uma ameaça, mas colocado nas mãos de Deus. E que esta batalha seja atravessada com responsabilidade, perseverança, comunhão e uma confiança cada vez mais profunda na presença do Senhor. Espírito Santo, existem dores sem explicação definida, sintomas que aparecem e desaparecem, alterações que trouxeram preocupação e perguntas que ainda não receberam respostas. Há pessoas chegando a esta oração depois de ouvirem: precisamos investigar melhor, e essas palavras produziram uma tempestade silenciosa dentro delas.
Por isso, entra nessa espera e não permitas que a incerteza se transforme em desespero. Dá lucidez aos médicos para observarem o que precisa ser observado, sabedoria para solicitarem os exames adequados e discernimento para interpretarem corretamente cada resultado. Que nenhuma informação importante seja negligenciada e nenhuma conclusão seja precipitada. Conduz esta pessoa aos profissionais adequados, aos lugares certos e às decisões responsáveis. Enquanto a investigação acontece, guarda sua mente daquela necessidade angustiante de imaginar sempre o pior. Que ela não transforme uma possibilidade em sentença antes de conhecer os fatos. Sustenta-a durante cada consulta, cada coleta, cada imagem, cada procedimento e cada período de espera. Se houver algo que precise ser identificado para que o tratamento comece, permite que seja encontrado no tempo adequado e enfrentado com sabedoria. Se aquilo que assustou esta pessoa tiver uma explicação menos grave do que ela imaginava, concede-lhe serenidade até que isso seja esclarecido. E acima de todas as circunstâncias, faz nascer dentro dela uma convicção. A ausência momentânea de respostas humanas não significa ausência da presença de Deus. No corredor da espera, no silêncio do quarto e diante da tela onde resultados serão apresentados, permanece sustentando este coração para que ele não desmorone antes da hora. Espírito Santo, alcança aquilo que dói quando esta pessoa se movimenta e aquilo que incomoda mesmo quando ela permanece imóvel. Alcança os lugares onde existe inflamação, lesão, alteração, fraqueza ou qualquer processo que esteja exigindo atenção. Nós não precisamos conhecer cada termo médico para apresentar esta vida diante do Senhor, porque Deus conhece profundamente a criatura que formou. Por isso, pedimos misericórdia sobre o organismo inteiro. Sustenta o coração em seu trabalho constante, os pulmões em cada respiração, o cérebro e o sistema nervoso em suas funções, os rins, o fígado, o aparelho digestivo, as articulações, os músculos, a circulação e tudo aquilo que necessita de equilíbrio. Abençoa os cuidados que já estão sendo realizados e dá sabedoria para que esta pessoa siga corretamente as orientações recebidas. Livrar-a de soluções perigosas apresentadas como atalhos milagrosos e de qualquer impulso de substituir cuidados necessários por promessas irresponsáveis. Concede discernimento para reconhecer que buscar ajuda adequada não diminui a fé. Pelo contrário, permite que cada recurso legítimo seja recebido com gratidão. E durante este processo, renova também as forças físicas que foram consumidas. Quando levantar da cama parecer uma batalha, concede ânimo. Quando o apetite estiver reduzido, ajuda esta pessoa a receber o cuidado nutricional apropriado. Quando o repouso for necessário, remove a culpa por precisar parar. Que cada pequeno movimento em direção à recuperação seja protegido pela prudência e acompanhado pela esperança. Espírito Santo, há alguém ouvindo esta oração que já imaginou despedidas, perdas e cenários dolorosos que ainda nem aconteceram. A mente correu tão longe que o corpo está vivendo uma enfermidade, enquanto o coração parece estar vivendo dezenas de tragédias antecipadamente. Interrompe esse sofrimento multiplicado. Não permitas que a imaginação seja usada como instrumento de tormento. Traz esta pessoa de volta ao presente, ao momento que realmente existe, ao passo que realmente precisa ser dado agora. Ensina-a a não carregar hoje o peso de todos os dias futuros. Quando pensamentos assustadores chegarem, concede discernimento para não tratá-los automaticamente como previsões. Quando alguém pronunciar palavras negativas sem conhecimento suficiente,
Protege este coração para que opiniões não assumam autoridade que não possuem. Quando pesquisas realizadas em momentos de pânico apresentarem os piores cenários possíveis, dá sabedoria para interromper essa espiral e procurar orientação confiável. Há uma guerra acontecendo no território dos pensamentos, e nós pedimos que a paz de Deus ocupe esse espaço. Que esta pessoa consiga respirar sem interpretar cada sensação como uma nova ameaça. Que consiga dormir sem passar a madrugada inteira antecipando resultados. Que consiga conversar sobre outros assuntos, sorrir quando houver motivo e receber carinho sem sentir culpa por experimentar um momento de alegria no meio do tratamento. A enfermidade não precisa possuir cada minuto do dia. Abre novamente espaços interiores para descanso, esperança, afeto e confiança. Que o medo deixe de escrever sozinho a narrativa desta caminhada. Espírito Santo, talvez os primeiros dias tenham sido enfrentados com determinação, mas depois vieram novos exames, efeitos difíceis do tratamento, limitações, despesas inesperadas e uma demora que ninguém imaginava. Agora existe um cansaço diferente. Não apenas físico, mas um esgotamento que pergunta silenciosamente se ainda vale a pena continuar lutando. Sopra ânimo sobre essa pessoa. Recorda-lhe que perseverança não significa nunca sentir fraqueza. Significa continuar buscando o cuidado necessário, mesmo quando a emoção já não consegue produzir entusiasmo. Dá forças para retornar à consulta que precisa acontecer. Tomar corretamente aquilo que foi prescrito, fazer a reabilitação indicada, pedir uma segunda opinião profissional quando houver razão legítima e comunicar aos médicos qualquer piora ou efeito preocupante. Não permitas que a frustração leve ao abandono irresponsável do tratamento. Coloca ao redor desta pessoa companhias que a ajudem a permanecer firme. Levanta alguém para acompanhá-la quando estiver com medo. Organizar aquilo que se tornou confuso e dividir tarefas quando o peso estiver excessivo. Se os recursos financeiros estiverem ameaçando a continuidade dos cuidados, abre caminhos, apresenta possibilidades, mobiliza pessoas e instituições capazes de ajudar. Se houver burocracias bloqueando aquilo que precisa acontecer, concede perseverança e portas abertas. Que esta pessoa descubra uma força que não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que ainda existem caminhos a percorrer. Que hoje seja recuperado pelo menos aquilo que o desânimo tentou roubar ontem, a disposição de dar o próximo passo. Espírito Santo, não permitas que o medo produza precipitação, nem que uma falsa sensação de segurança produza negligência. Dá equilíbrio para saber quando esperar, quando procurar avaliação, quando pedir esclarecimentos e quando agir rapidamente. Se surgirem sinais de emergência ou uma piora importante, concede lucidez para buscar atendimento imediato, em vez de permanecer apenas esperando que passe. Se houver dúvidas sobre medicamentos, procedimentos ou resultados, dá coragem para perguntar aos profissionais responsáveis até que as orientações sejam compreendidas. Concede organização para horários, consultas, exames e cuidados necessários, especialmente quando o cansaço torna até pequenas tarefas difíceis. Guarda também esta pessoa da comparação. A história de outra pessoa não determina necessariamente a sua. O tratamento que funcionou para alguém pode não ser apropriado para todos. Por isso, concede prudência diante de conselhos oferecidos sem conhecimento clínico. Que a esperança não seja construída sobre rumores, mas acompanhada de responsabilidade. E em todas essas decisões, sustenta o coração espiritualmente. Há momentos em que uma pessoa precisa de tratamento para o corpo, e simultaneamente de companhia para a alma. Aproxima familiares sensíveis, amigos verdadeiros, profissionais competentes e uma comunidade de fé madura. Que ninguém use a espiritualidade para culpar quem está doente ou insinuar que a permanência de sintomas significa falta de fé.
Em vez disso, que esta pessoa seja cercada por cuidado, respeito, oração e presença verdadeira. Espírito Santo, há alguém examinando a si mesmo durante todo o dia, esperando o próximo sintoma, interpretando cada alteração com medo e vivendo em estado permanente de alerta. Essa vigilância constante está roubando descanso, concentração e até momentos preciosos ao lado de pessoas amadas. Entra nesse território mental, dá sabedoria para que esta pessoa observe aquilo que realmente precisa ser acompanhado, sem tornar-se prisioneira da própria ansiedade. Ensina-a a registrar sintomas relevantes e comunicá-los aos profissionais responsáveis, mas também a não permitir que cada minuto seja consumido pela preocupação. Quando vier a vontade de pesquisar compulsivamente histórias assustadoras, concede domínio para interromper esse ciclo. Quando relatos de outras pessoas despertarem medo, lembra este coração de que nenhuma experiência individual determina automaticamente aquilo que acontecerá com ele. Quando chegar a noite e os pensamentos começarem a acelerar, envolve esta mente em quietude. Traz lembranças da fidelidade de Deus para o lugar onde imagens de desastre estavam sendo construídas. Faz esta pessoa perceber que existe vida acontecendo mesmo enquanto o tratamento continua. Ainda existe uma conversa que pode ser apreciada, uma mão que pode ser segurada, uma janela pela qual a luz entra, uma palavra de carinho que pode ser recebida, um instante de descanso que não precisa ser contaminado pelo amanhã. Não permitas que a enfermidade ocupe todos os espaços interiores, que a prudência permaneça, mas que o terror perca território, que esta mente volte a conhecer momentos verdadeiros de paz. Espírito Santo, revigora quem cuida desta pessoa e está escondendo o próprio esgotamento para não aumentar sua preocupação. Visita a mãe que tenta permanecer firme diante do filho enfermo, o pai que procura soluções enquanto carrega preocupações financeiras, o esposo ou a esposa que acompanha consultas e noites difíceis, o filho que começou a cuidar daquele que durante tantos anos cuidou dele. Existem pessoas ao redor desta enfermidade que também precisam ser sustentadas. Elas organizam medicamentos, alimentação, horários, documentos e deslocamentos. Conversam com médicos, respondem mensagens de familiares e ainda tentam manter outras responsabilidades funcionando. Renova essas forças. Ensina esses cuidadores a reconhecerem que também precisam descansar, pedir ajuda e dividir responsabilidades. Não permitas que uma única pessoa carregue tudo até entrar em colapso. Levanta familiares, amigos, irmãos de fé e pessoas sensíveis que não ofereçam somente palavras, mas ajuda concreta. Que alguém possa preparar uma refeição, acompanhar uma consulta, resolver uma tarefa, fazer uma ligação necessária ou simplesmente permanecer algumas horas ao lado de quem está enfermo. Protege os relacionamentos contra a irritação produzida pelo cansaço. Quando palavras duras estiverem prestes a surgir, concede domínio e compreensão. Quando houver divergências sobre decisões importantes, estabelece diálogo respeitoso e orientação profissional adequada. Que esta enfermidade não seja transformada numa força de divisão dentro da casa. Pelo contrário, que em meio à vulnerabilidade surjam gestos de cuidado que talvez jamais fossem esquecidos. Sustenta tanto aquele que recebe cuidado, quanto aqueles que oferecem suas próprias forças diariamente. Espírito Santo, talvez ninguém tenha percebido porque externamente ela continua respondendo mensagens, comparecendo às consultas e dizendo que está tentando. Mas por dentro existe uma espécie de rendição. Ela já não cria expectativas porque tem medo de sofrer outra decepção. Já não fala sobre planos porque sente que a enfermidade tomou posse do futuro. Hoje, nós apresentamos esse lugar quebrado diante de Deus. Faz nascer novamente desejo de viver o dia presente com propósito. Não prometemos aquilo que não conhecemos, nem estabelecemos resultados que pertencem à soberania do Senhor.
Pedimos, porém, que a esperança não morra enquanto esta história continua sendo escrita. Mostra a esta pessoa que esperança não exige negar lágrimas. Ela pode chorar e continuar crendo. Pode sentir medo e ainda procurar ajuda. Pode reconhecer que está cansada e, mesmo assim, aceitar a mão estendida. Pode ter perguntas e continuar caminhando. Recupera pequenos projetos que a enfermidade não precisa cancelar. Espírito Santo, se vier um resultado favorável, que haja gratidão e continuidade responsável dos cuidados. Se vier uma informação difícil, concede serenidade para ouvir, perguntar, compreender e decidir os próximos passos. Se houver necessidade de tratamento prolongado, distribui força ao longo da caminhada. Se houver recuperação progressiva, guarda esta pessoa da ansiedade de exigir do corpo uma velocidade que ele ainda não consegue oferecer. Se acontecerem dias de avanço e outros de aparente retrocesso, dá maturidade para não medir toda a esperança por uma única manhã difícil. Nós colocamos diante de Deus aquilo que os médicos conhecem e também aquilo que ainda não conseguiram explicar. Pedimos cura, alívio, restauração e socorro segundo a vontade do Senhor. E enquanto aguardamos aquilo que acontecerá externamente, pedimos uma intervenção profunda internamente. Que o pânico seja substituído por lucidez, a solidão por companhia, a desesperança por coragem e a confusão por direção. Que esta pessoa perceba que ainda consegue dar o próximo passo. Que seu coração não viva permanentemente no pior cenário imaginável. Que cada novo dia seja recebido como um espaço no qual Deus ainda pode sustentar, direcionar, consolar e abrir caminhos. E que mesmo no centro desta batalha, permaneça viva uma certeza silenciosa e resistente. Esta enfermidade não terá permissão para transformar toda a existência desta pessoa em medo. Espírito Santo, alcança o lugar onde ela quase parou de esperar. Não porque deixou de desejar a cura, mas porque se cansou de alternar expectativa e frustração. Há quem tenha começado esta caminhada acreditando que tudo seria resolvido rapidamente e descobriu um processo muito mais longo. Vieram consultas, retornos, exames repetidos, mudanças de conduta e dias em que parecia haver avanço, seguidos por outros em que a preocupação reapareceu. Esse movimento desgasta profundamente o coração. Por isso, não permitas que a esperança desta pessoa fique dependente de interpretar cada dia como prova definitiva de melhora ou piora. Dá-lhe uma visão mais serena da caminhada. Um dia difícil não precisa cancelar todos os avanços anteriores. E um dia bom não significa que os cuidados devam ser abandonados. Estabelece equilíbrio para continuar. Quando o corpo pedir repouso, concede sabedoria para parar. Quando houver algo seguro e necessário a fazer, concede disposição. Quando surgir uma alteração importante, dá discernimento para comunicá-la aos profissionais responsáveis. Espírito Santo, algumas lembranças parecem permanecer acesas por dentro e fazem o organismo reagir como se tudo estivesse acontecendo novamente. Visita essas marcas emocionais. Não pedimos que a história seja apagada, mas que ela deixe de comandar o presente. Quando uma consulta semelhante se aproximar, que a experiência antiga não determine automaticamente o que acontecerá agora. Quando esta pessoa entrar novamente num hospital, laboratório ou consultório, concede recursos interiores para permanecer no momento atual. Se precisar, dá coragem para contar à equipe que determinados procedimentos ou ambientes despertam ansiedade. Aproxima profissionais sensíveis e familiares, capazes de oferecer segurança. E se essas lembranças estiverem causando sofrimento intenso, pesadelos, crises ou dificuldades persistentes, conduz esta pessoa também ao apoio psicológico adequado. Cura espiritual e cuidado emocional não precisam ser adversários. Que cada recurso saudável encontre seu lugar. Onde a memória grita, vai acontecer novamente, estabelece discernimento para responder.
Este é outro momento, e enfrentarei aquilo que realmente estiver diante de mim. Espírito Santo, revitaliza a vontade de continuar cuidando deste corpo quando a rotina do tratamento já parece cansativa demais. Existem pessoas exaustas de horários, comprimidos, restrições, retornos, exames e recomendações. No começo, tudo era seguido com atenção. Com o passar do tempo, o desgaste começou a produzir vontade de abandonar algumas etapas. Fortalece a disciplina sem transformar o tratamento em prisão emocional. Ajuda esta pessoa a conversar com os profissionais responsáveis quando algo estiver difícil de cumprir, em vez de simplesmente interromper por conta própria. Se os efeitos de uma medicação estiverem trazendo sofrimento, que isso seja relatado para que alternativas ou ajustes possam ser avaliados de maneira segura. Se a rotina estiver complexa demais, mostra maneiras práticas de organizá-la. Se houver reabilitação, sustenta a constância. Se houver mudanças de hábitos necessárias, concede paciência para construí-las gradualmente. Protege este organismo de excessos praticados em nome de uma recuperação rápida. Não permita que esta pessoa force o corpo além daquilo que foi considerado seguro por ansiedade, de voltar imediatamente à vida anterior. Da mesma forma, não deixe o medo impedir movimentos e atividades que já tenham sido liberados. Estabelece uma relação de cuidado, não de guerra, com o próprio corpo. Que esta pessoa consiga dizer: meu corpo está atravessando algo difícil e merece ser tratado com atenção. E enquanto faz aquilo que está ao seu alcance, livra-a da culpa pelo que não consegue controlar. Nem toda resposta orgânica depende de esforço pessoal. Que responsabilidade não se transforme em autocondenação. Dá perseverança para continuar fazendo o possível e liberdade para entregar a Deus aquilo que ultrapassa suas forças. Espírito Santo, levanta familiares que saibam ouvir antes de aconselhar, amigos que permaneçam depois que a novidade do diagnóstico passar e irmãos de fé capazes de interceder sem transformar a dor em espetáculo. Há momentos em que a pessoa enferma recebe muitas mensagens no início, mas depois o silêncio cresce justamente quando a caminhada se torna mais longa. Não permitas que ela seja esquecida. Coloca no coração de alguém o desejo de telefonar, visitar quando for conveniente, levar uma refeição, oferecer transporte ou simplesmente perguntar com sinceridade como pode ajudar. Ao mesmo tempo, dá à pessoa enferma liberdade para proteger seus limites. Ela não precisa receber visitas quando necessita descansar, nem responder imediatamente a todas as mensagens. Não precisa relatar cada resultado para todos. Concede sabedoria para construir uma rede de apoio que respeite sua dignidade e privacidade. Visita também aquele cuidador que está chegando ao próprio limite. Talvez ninguém lhe pergunte como está, porque toda a atenção naturalmente se voltou para quem adoeceu. Sustenta esse cuidador. Dá-lhe descanso, revezamento e espaço para falar sobre suas próprias emoções. Que esta família compreenda que cuidar de quem cuida também protege quem está enfermo. Onde houver tensão, estabelece diálogo. Onde houver mágoas produzidas pelo cansaço, favorece reconciliação saudável. Onde uma única pessoa esteja tentando controlar tudo, ensina-a a compartilhar responsabilidades. Que esta batalha não seja enfrentada por indivíduos isolados, mas por uma comunidade de cuidado em que cada um ofereça aquilo que realmente consegue sustentar. Espírito Santo, restaura dentro desta pessoa a capacidade de olhar para o futuro sem exigir que todas as incertezas desapareçam primeiro. Talvez ela tenha parado de fazer planos porque sente medo de se decepcionar. Talvez evite falar sobre o próximo mês, uma comemoração, uma viagem futura ou qualquer projeto porque pensa: não sei como estarei. Ensina este coração a conviver com o desconhecido sem entregar a ele toda a autoridade.
Planejar não significa negar a realidade. Sonhar não significa ignorar limitações. Existem planos que podem ser flexíveis, sonhos que podem ser adaptados e expectativas que podem ser vividas sem exigir garantias. Dá coragem para colocar pequenas coisas novamente no horizonte. Algo para esperar, alguém para encontrar, uma atividade possível para retomar, uma meta de recuperação estabelecida com orientação adequada. E se algum plano precisar mudar, que a mudança não seja interpretada automaticamente como derrota. A vida sempre exigiu adaptação, embora a enfermidade torne isso mais evidente. Abre os olhos desta pessoa para possibilidades que ainda não percebeu. Se antigas atividades já não forem possíveis da mesma maneira, mostra novas formas de participação. Se o trabalho precisar ser reorganizado, dá direção. Se relacionamentos foram afetados, favorece conversas sinceras. Se a própria visão de propósito foi abalada, reconstrói-a lentamente. Que esta pessoa não espere estar completamente livre de medo para voltar a viver. Talvez coragem seja justamente continuar vivendo enquanto algum medo ainda existe, sem permitir que ele decida tudo. Coloca futuro novamente no vocabulário deste coração, não como promessa de ausência de dificuldades, mas como território que ainda merece ser recebido quando chegar. Espírito Santo, nós chegamos perto do clamor final, trazendo a enfermidade, o diagnóstico conhecido ou ainda indefinido, a região do corpo que sofre, os resultados, os medicamentos, os procedimentos, os profissionais, a família e todas as perguntas que permanecem abertas. Nada disso precisa ser escondido. Nós pedimos cura com sinceridade, pedimos alívio, restauração, boa resposta aos tratamentos e direção para cada decisão. Pedimos que portas corretas sejam abertas e que qualquer necessidade urgente seja reconhecida e atendida no tempo adequado. Mas agora entregamos também a obsessão de controlar o resultado. Esta pessoa fará sua parte responsavelmente. Porém, não precisa carregar sobre os ombros aquilo que nenhum ser humano consegue dominar completamente. Que essa entrega produza espaço interior para respirar novamente. Que as mãos emocionalmente fechadas pelo medo comecem a se abrir. Que o coração compreenda que entregar não significa parar de lutar. Significa parar de lutar sozinho contra aquilo que não consegue controlar. Enquanto o tratamento continua, que a fé continue. Enquanto os profissionais trabalham, que a oração continue. Enquanto algumas perguntas permanecem, que a vida continue. E quando entrarmos na última parte desta oração, que esta pessoa não chegue como chegou no início. Talvez a circunstância ainda esteja sendo enfrentada, mas que interiormente exista mais firmeza, mais lucidez, mais coragem e uma esperança preparada para apresentar diante de Deus o clamor final por socorro, cuidado e restauração. Espírito Santo, manifesta agora tua presença neste momento decisivo da nossa oração e recebe diante de Deus o clamor desta pessoa que permaneceu até aqui mesmo, carregando dor, preocupação, cansaço e perguntas ainda sem resposta. Nós colocamos novamente diante do Senhor esta enfermidade. Apresentamos o diagnóstico quando ele já existe e apresentamos também aquilo que os médicos ainda estão investigando. Colocamos diante de ti a região dolorida, o órgão comprometido, a função alterada, a limitação que apareceu e cada consequência que essa condição trouxe para a rotina. Pedimos misericórdia, socorro e cura segundo a perfeita vontade de Deus. Sustenta os processos de recuperação deste organismo e acompanha cada recurso legítimo utilizado no tratamento. Dá aos médicos inteligência, aos enfermeiros atenção, aos terapeutas precisão e a todos os profissionais envolvidos sensibilidade para perceber aquilo que precisa ser percebido. Se uma decisão importante estiver próxima, concede clareza. Se um procedimento estiver marcado, acompanha cada preparação e cada etapa.
Se ainda houver exames a realizar, dá tranquilidade para enfrentá-los. Se alguma mudança preocupante acontecer, concede discernimento para procurar atendimento adequado sem demora. E enquanto o corpo recebe cuidado, visita profundamente a alma. Que esta pessoa não seja consumida pelo pensamento de que precisa descobrir hoje tudo aquilo que acontecerá amanhã. Entrega-lhe força para o presente. Onde a ansiedade apertava, estabelece serenidade. Onde o desânimo estava crescendo, reacende coragem. Onde existia sensação de abandono, faz nascer consciência de companhia. Que este momento não seja uma fuga da realidade, mas uma maneira diferente de atravessá-la, com prudência, apoio, cuidado responsável e uma confiança cada vez mais profunda no Senhor. Espírito Santo, há alguém ouvindo estas palavras depois de noites em que o sono não chegou ou foi interrompido pela dor e pela preocupação? Há quem tenha despertado várias vezes apenas para verificar se algum sintoma mudou. Há quem tenha passado madrugadas pesquisando respostas e terminado ainda mais assustado. Traz quietude para esse ciclo. Ensina esta pessoa a reconhecer quando precisa desligar o ruído, descansar a mente e confiar informações importantes aos profissionais responsáveis, em vez de carregar sozinha a obrigação de interpretar tudo. Que o repouso seja recebido como parte do cuidado, não como perda de tempo. Se a enfermidade estiver interferindo profundamente no sono, dá sabedoria para comunicar isso à equipe de saúde. Se houver dor não controlada, que ela seja relatada para a avaliação adequada. Se ansiedade ou tristeza estiverem se tornando insuportáveis, concede coragem para buscar apoio. Nós pedimos que nenhuma necessidade seja escondida por vergonha. Toca também os familiares que vigiam esta pessoa e quase não descansam. Mostra-lhes que precisam revezar quando possível, aceitar auxílio e preservar as próprias forças. Uma batalha prolongada exige cuidado sustentável. Que esta casa deixe de viver permanentemente como se uma catástrofe estivesse prestes a acontecer. Onde houver algo concreto exigindo ação, concede prontidão. Onde não houver nada a fazer naquele instante, concede descanso. Que a respiração encontre ritmo, que os músculos relaxem dentro do possível e que os pensamentos diminuam sua velocidade. Faz esta pessoa perceber que descansar também pode ser uma forma de continuar lutando. Espírito Santo, reconstitui a esperança que foi fragmentada pelas notícias difíceis e faz esta pessoa compreender que sua história continua possuindo significado enquanto atravessa a enfermidade. Talvez ela tenha perdido parte da autonomia, interrompido projetos, afastado-se temporariamente do trabalho ou deixado de realizar atividades que lhe traziam alegria. Talvez olhe para a vida anterior e sinta uma saudade quase física de quem era antes de tudo começar. Acolhe esse luto, mas não permitas que ele se transforme em conclusão sobre tudo aquilo que ainda poderá existir. Onde houver recuperação possível, fortalece a perseverança para buscá-la. Onde forem necessárias adaptações, concede criatividade para construí-las. Onde antigas metas já não puderem permanecer iguais, abre espaço para novos significados. Restaura a percepção de valor desta pessoa. Ela não é um diagnóstico caminhando entre consultas. Não é um número num prontuário. Não é um problema que sua família precisa resolver. É alguém digno de cuidado, amor, escuta e respeito, que ninguém ao redor reduza sua existência àquilo que está acontecendo no corpo, que haja conversas sobre sonhos, lembranças, ideias e coisas simples da vida, que ela consiga experimentar alegria sem culpa quando surgir uma oportunidade, que volte a fazer planos possíveis e mesmo nos dias difíceis, lembra-lhe de que não precisa demonstrar força continuamente. Existem momentos para avançar e momentos para ser sustentado. Existem dias para falar e outros para permanecer em silêncio. Que a esperança deixe de significar
Preciso sentir-me forte o tempo inteiro e passe a significar, mesmo quando minhas forças diminuírem, ainda aceitarei ajuda e continuarei caminhando. Espírito Santo, aproxima familiares maduros, amigos sensíveis, irmãos de fé equilibrados e profissionais competentes. Que esta pessoa não precise escolher entre fé e cuidado responsável, porque ambos podem caminhar juntos. Dá sabedoria à família para não substituir orientação médica por opiniões, nem transformar cada conversa em discussão sobre tratamentos. Que saibam ouvir a pessoa enferma e respeitar sua participação nas decisões. Onde houver necessidade financeira, abre caminhos legítimos. Onde houver burocracia, concede perseverança. Onde houver necessidade de transporte, alimentação, companhia ou auxílio nas tarefas domésticas, desperta pessoas dispostas a ajudar concretamente. Protege esta casa de oportunistas que exploram a vulnerabilidade, oferecendo soluções milagrosas, curas garantidas ou produtos sem segurança comprovada. Dá discernimento antes de qualquer decisão e faz também esta pessoa compreender que receber ajuda não significa perder independência para sempre. Existem fases em que todos nós precisamos ser sustentados. Que ela consiga dizer o que necessita sem sentir que está incomodando. Que os cuidadores consigam dizer quando estão cansados sem sentir culpa. Que responsabilidades sejam divididas de maneira saudável. E quando houver silêncio, porque ninguém sabe mais o que dizer, que a presença seja suficiente. Uma mão segurando outra, alguém sentado ao lado da cama, uma mensagem sincera ou uma companhia numa consulta podem carregar um peso espiritual e emocional enorme. Que essa corrente de cuidado permaneça firme ao redor desta vida. Espírito Santo, clamamos por cura, alívio, recuperação e restauração. Apresentamos os médicos, tratamentos, exames e decisões. Agora colocamos também diante de Deus aquilo que ainda não sabemos. Entregamos o resultado que não chegou, o procedimento que ainda será realizado, a reação do organismo que ninguém pode prever perfeitamente e os dias que ainda não foram vividos. Esta entrega não significa abandonar cuidados ou desistir da luta. Pelo contrário, que ela produza energia para concentrar forças naquilo que realmente pode ser feito. Esta pessoa poderá seguir corretamente suas orientações, comparecer aos acompanhamentos, comunicar alterações importantes, procurar ajuda quando necessário, descansar, alimentar-se conforme suas necessidades e permitir que outros a apoiem. O restante não precisa ser carregado minuto após minuto dentro da mente. Que o amanhã permaneça no amanhã até chegar. Que este coração pare de sofrer repetidamente por acontecimentos que talvez jamais ocorram. Quando surgir uma preocupação concreta, concede sabedoria para enfrentá-la. Quando surgir apenas uma possibilidade assustadora, dá discernimento para não transformá-la imediatamente em realidade. Que a fé amadureça neste ponto, não como tentativa de obrigar Deus a cumprir nossos planos, mas como confiança, capaz de continuar caminhando, mesmo sem possuir o mapa completo. E que depois de tantas palavras, esta pessoa encontre dentro de si um lugar de silêncio onde finalmente consiga entregar aquilo que já não possui forças para segurar. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te apresento esta vida por inteiro e peço que aquilo que começou neste momento continue depois que estas palavras terminarem. Guarda esta pessoa quando ela se levantar, quando entrar em outra consulta, quando receber uma ligação, quando abrir um resultado, quando tomar seus medicamentos conforme orientação e quando precisar novamente descansar. Nos dias bons, ensina-a a agradecer sem abandonar a prudência. Nos dias difíceis, sustenta-a para que não transforme uma batalha em sentença definitiva. Se houver cura e recuperação,
Que cada avanço seja recebido com profunda gratidão. Se o caminho exigir tempo, concede perseverança. Se forem necessárias adaptações, dá sabedoria, recursos e pessoas capazes de ajudar. Se houver uma emergência, concede lucidez para buscar atendimento imediatamente. E, acima de tudo, não permitas que o medo volte a ocupar sozinho o coração que agora está sendo entregue a Deus. Que esta pessoa termine esta oração sabendo que não precisa conhecer antecipadamente cada capítulo da caminhada. Ela precisa de força para o próximo passo, sabedoria para a próxima decisão e coragem para pedir ajuda quando suas próprias forças forem insuficientes. Nós colocamos diante do Senhor o corpo, a mente, a família, os profissionais, o tratamento e o futuro. Pedimos misericórdia sobre cada detalhe e confiamos na soberania, bondade e presença de Deus durante toda esta travessia. Que a esperança permaneça acesa, que a fé continue respirando e que esta vida seja cercada de cuidado enquanto seguimos confiando no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Talvez você tenha iniciado esta oração com o coração acelerado, imaginando o pior e sentindo que já não possuía forças para continuar. Agora, mesmo que algumas circunstâncias ainda precisem ser enfrentadas, algo já pode começar a mudar dentro de você. O medo pode perder espaço para a lucidez, o desespero pode dar lugar à esperança e o peso de tentar controlar tudo pode ser colocado nas mãos de Deus. Continue cuidando de sua saúde, siga as orientações responsáveis que recebeu e carregue consigo esta certeza. Você não precisa enfrentar todos os dias futuros de uma só vez. Caminhe um dia de cada vez, mantendo sua fé e recebendo o cuidado necessário. Meu amigo e minha amiga, se esta oração fortaleceu sua fé, deixe seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que também estão atravessando uma batalha. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar conosco nos próximos momentos de oração. E escreva nos comentários o seu pedido de oração. Se desejar, coloque apenas o primeiro nome da pessoa por quem você está intercedendo e diga: Senhor, sustenta esta vida. Que Deus visite sua casa com paz, fortaleça você durante esta caminhada e conduza cada próximo passo com sabedoria, cuidado e esperança.